O Elias falou, até foi o Elias que me passou há um tempo atrás um documento do governo chinês, né? Acho que, se não me engano, de 2021, que é a China, a democracia que funciona, né? Que detalha ali exatamente como funciona a democracia chinesa. E corroborando, assim, às vezes as pessoas falam, lá não tem, você não pode votar, não. Todos os chineses votam, né? Inclusive, nas últimas eleições foram mais de 900 milhões de eleitores que votaram. Eles votam, é uma democracia na base muito mais direta, eles votam pelas assembleias populares locais, né? Principalmente ali em condados e estão elegendo o quê lá? Pequenos municípios. É o Conselho Popular, né? Essas são representantes que vão do povo. Representar eles. Isso. Seria o quê? Uns vereadores? Tipo vereador? Na realidade, eles têm... Porque são estruturas paralelas, né? Vou tentar explicar isso aqui de como é a eleição direta. Eles elegem essas assembleias nacionais locais, muito mais ligadas a municípios pequenos e condados. Né? E aí, esses representantes eleitos pelo povo nos municípios e nas províncias, né? Que são, obviamente, províncias maiores, de milhões e milhões de habitantes, que inclusive o Xi Jinping já foi, né? Um líder de algumas dessas províncias aí, né? Depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. E aí, nessa segunda eleição, eles votam nas Assembleias Nacionais Populares, que seriam de nível médio, como se fossem estados aqui, municípios maiores, né? Imagine, se fosse dos estados e das grandes cidades brasileiras, mais ou menos, se fosse fazer uma analogia. E aí, essas Assembleias Populares elegem o conselho chamado Conselho Nacional Popular, né? E o Conselho Nacional Popular fica embaixo da presidência, que o Elias falou, né? Embaixo do líder máximo, que é a presidência da República Popular da China. Embaixo dele ele tem o Conselho Nacional Popular, né, que seria uma espécie de legislativo, porque embaixo do Conselho Nacional Popular tem uma outra estrutura que é o judiciário, são os ministérios, eles funcionam mais ou menos dessa forma. E, paralelamente, também abaixo da presidência, ao lado do Conselho Nacional Popular, tem esses conselhos consultivos populares nacionais, que é muito mais político, né? São de pessoas de destaque na sociedade que aconselham politicamente o governo chinês. Então, na sua base, os eleitores todos votam, né? Todos dali para cima são representantes do povo. E é o povo que tem o poder, né, do voto, que inclusive ele consegue, também na estrutura do Partido Comunista Chinês, determinar quais serão as diretrizes que o Estado tem que tomar. Eu costumo brincar de falar, é ditadura. Bom, se for uma ditadura, é uma ditadura, a chamada ditadura do proletariado, né? A ditadura do povo. E nós aqui somos uma democracia ou uma ditadura? Não, nós somos uma ditadura chamada ditadura da burguesia, já que nos países capitalistas o poder econômico se transforma rapidamente em poder político. A gente vê isso constantemente acontecendo, né? Tudo que a gente cai para discutir em termos políticos, principalmente aqui no nosso legislativo, você vê que acaba prevalecendo os interesses da elite econômica, né? E sempre, principalmente agora nessa discussão de austeridade fiscal, meta fiscal, você vê que sempre acaba... as decisões sempre acabam cortando nas classes mais pobres, como foi na última, no abono salarial, no BPC, então, e agora, principalmente agora, né, que a gente está falando de tributação dos mais ricos, você vê que rapidamente isso é barrada lá, basta meia dúzia de ligação, né, do mercado, da Faria Lima, das grandes corporações, e os nossos congressistas rapidamente barram qualquer proposta que seja de reformar e tornar a nossa tributação mais progressiva. Então, a gente tem exemplos claros que no Brasil a gente tem a ditadura da burguesia, né? E quando você olha o modelo chinês, você vê que lá, se existir uma ditadura, é a ditadura do proletariado, porque eles votam, como eu disse, são mais de 900 milhões de eleitores na última eleição, que elegeram os representantes do povo, e a partir dessa eleição do representante do povo, ele tem toda uma lógica na democracia chinesa, né? Por isso esse documento chama A Democracia que Funciona, ele explica como tudo isso funciona, inclusive lá são processos meritocráticos, né? Que é feito lá pelo Partido Comunista Chinês, tem quase 100 milhões de filiados, de membros, né, no Partido Comunista Chinês, se não me engano são 97 milhões, ou seja, é muito maior do que a maioria dos países, né? É só do Partido Comunista Chinês. Embaixo do Partido Comunista Chinês tem os departamentos de organização do partido, então ele é muito bem estruturado quando você estuda o modelo. E todo mundo que começa a entrar na carreira, né, do Partido Comunista Chinês, na carreira pública, são graduados, tem que ser graduado, e são só os graduados com destaque, né, nas suas áreas. São 7 milhões de membros do partido que são escolhidos e eleitos, né, pelo partido, tem que ter essa parte da sua graduação, tem que ser formado, tem que ter um notório conhecimento na sua área. E aí é uma carreira como se fosse uma corporação. Ele entra como se fosse um estagiário, 7 milhões, e ele vai subindo, vira um funcionário
sênior, depois ele vira um chefe de departamento, ele vai subindo até chegar, inclusive, no Politburo, né? Como um conselheiro. Né? Então, dos 7 milhões, eles vão fazendo esse filtro, tem todo um sistema de meritocracia, né? De resultados que eles entregam nas suas funções públicas até chegar e afunilar em 360, né? Que é o Politburo. E daí do Politburo, ele tem mais um filtro que vira 25, né? Que aí realmente é o Politburo, esse é o Conselho o Comitê Central do Politburo 25, e depois chega no Conselho mesmo, que são 7, que é dali que sai o presidente da China. Então tem o Xi Jinping, se não me engano, acho que foi até o Elias que me contou, ele só conseguiu entrar no Partido Comunista Chinês na 10ª tentativa, né? E o Xi Jinping, ele começou de baixo, ele começou ali no Conselho da sua aldeia, né? E só depois de 30 anos... Né? Ele tem que ter um destaque lá para conseguir subir. Ele tem que entregar resultados, porque a democracia chinesa, ela realmente é descentralizada. Né? Então, apesar deles falar, o Xi Jinping é o líder máximo, não. Porque como é os eleitores que elegem essas assembleias nacionais locais, realmente é descentralizado, eles têm uma certa autonomia econômica. É o Partido Comunista Chinês, nessa estrutura toda que eu te contei, que coloca as pessoas que seriam uma espécie de prefeito, né, o líder dessas províncias, desses condados, desses municípios, e eles têm que entregar resultado. Né? Então, como numa empresa, entregou resultado, você pode ser agora o líder de uma província maior. Você pode, então, o Xi Jinping passou 30 anos nessa carreira até ser líder em 2 províncias aí que tinham 1,5 tri, né, de dólar de arrecadação, né? Então, mais de 150 milhões de pessoas, 2 cidades com 150 milhões de pessoas se somadas. E só depois que ele mostrou todo esse resultado, ele pôde chegar nessa escala que eu falei, ele foi subindo, né? Nessa escala política dentro do Partido Comunista Chinês, só então, depois que ele estava no Politburo reduzido mesmo, que é o permanente lá, que são só 7 membros, que é de lá que sai o presidente e o primeiro-ministro, né? Então você vê toda uma lógica que funciona e que começa exatamente pela vontade do povo, pelo voto direto, né? Então as pessoas que acham que não existe eleição, né, não tem voto direto na China, tem. Eles não votam diretamente para o presidente. Mas eu acho que é muito mais funcional é como se fosse aqui o que eles brincam do voto distrital, né? Sim. Eu moro aqui no meu bairro, eu voto em você, eu posso te cobrar. E na China é assim que funciona, né? Faria muito mais sentido. Elias, mas o que a gente teve antes de chegar nesse formato, nessa formulação que o Cobori falou? Qual foi o movimento anterior? O que a gente passou? E por que chegou nesse modelo, nesse formato? Primeiro que a governança chinesa é algo em constante evolução. Se nós pegarmos a Revolução Francesa, 1789, somente após 100 anos da Revolução Francesa é que se consolida, vamos dizer assim, o Estado de Direito liberal, vamos dizer assim, né? Então, a mesma coisa são as experiências socialistas. A Revolução Russa em 17, e ali começa a se constituir experiência de governança do país, de representação política, né? Que a China replica a partir de 49, mas que ainda estão em constante evolução. Né? Por exemplo, esse sistema de assembleias populares, por exemplo, ela acontece desde 1949. O que acontece de lá para cá, por exemplo, que é novidade, na minha opinião? Primeiro que esse sistema ele é amplificado no país inteiro, ou seja, nos últimos 20, 30 anos isso é muito amplificado no país, e hoje a China também conta com o seguinte, com a subida ao poder de Deng Xiaoping, ele inaugura, por exemplo, o que seria a chamada gerações dirigentes, ou seja, cada geração pode ficar no poder 10 anos, então ela tem que ter condições de fazer frente aos desafios de 10 anos. Existe uma idade máxima para se ocupar algum cargo público que é 70 anos. Feito isso, sai essa geração, entra outra. O Xi Jinping quebrou essa tradição por conta de um ambiente internacional interno diferenciado. Então ele está tendo mais um mandato, de presidente da República, o 3º mandato, não é? Agora, o que acontece de interessante? O que acontece primeiro é a retomada muito clara e objetiva de um sistema baseado na meritocracia, tá? Então, na China, por exemplo, como o Cobori já colocou aqui, ninguém vindo dos 7 membros do Comitê Permanente do Politburo se for muito brilhante, né? Então, é um sistema que se blinda, por exemplo, de um Trump ou de um Bolsonaro, né? Ou do Zelensky. E populistas? Então, para chegar, todos aqueles 7 caras ali são muito brilhantes. Eles administraram ao menos 2 províncias na vida deles, né? E todos eles vieram de baixo
E além disso, né, todos eles, quando vêm de baixo, eles são acompanhados por dois oficiais sêniores assim, de 70 e poucos anos de idade, de 60 a 70 anos de idade. Então o Xi Jinping ele foi selecionado e foi sendo, vamos dizer assim, ele foi sendo passando por qualifying, vamos dizer assim, recebendo nota até chegar onde ele chegou, por exemplo. Eu acho que esse é um ponto, porque é um sistema que vai se autoprotegendo, né, de aventureiros, de paraquedistas, ou seja, não é um sistema liberal, né? O outro ponto é o seguinte, que é o fortalecimento das vozes populares a partir do quê? A partir do instrumento das pesquisas. Então, hoje na China, por exemplo, as redes sociais chinesas elas são uma métrica, por exemplo, de como a população está observando o governo. As redes sociais chinesas, por exemplo, o pau come o dia inteiro. Então, por exemplo, se um policial ele comete um delito contra uma pessoa, agride uma pessoa, no mesmo momento as redes sociais viram um inferno e o governo chinês é obrigado, vamos dizer assim, a agir rapidamente para contornar aquela situação.